Duas testemunhas, quem são? O que eles vão fazer na grande tribulação? Se você quer saber mais, fica até o final desse vídeo. Então, gente, você que acompanha o nosso canal, se não acompanha também, o link está na descrição. No último vídeo em que eu falei sobre Elias, se ele subiu na carruagem de fogo ou não, o link está na descrição se você ainda não assistiu, muito bom o vídeo. Eu falei sobre as duas testemunhas e algumas pessoas me pediram para eu gravar um vídeo falando minha opinião sobre quem são as duas testemunhas. Então hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos falar biblicamente à luz da Bíblia quem são as duas testemunhas. Desde já eu quero dizer que existem teorias, existem linhas teológicas. Eu vou bater todas elas aqui com vocês e vamos bater o ponto de vista bíblico também. Gente, a parte textual dessa passagem não é tão difícil quanto a de Elias, que nós examinamos na última análise, que o link está na descrição. Não é tão difícil, por isso eu não vou ficar lendo muitas versões, não vou ficar lendo direto do original, vou deixar uma versão que eu tenho aqui, que é a corrigida, ok? Que também é bem fidedigna ao original. E se você quiser, acompanha aí com a gente, eu acredito que na legenda vai estar passando também. A referência que fala sobre as duas testemunhas se encontra no último livro da Bíblia, Apocalipse ou Revelação, que é o livro escatológico. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E essas duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabarem seus testemunhos, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão o corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão e se alegrarão. Vamos lá, versículo 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu um grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. Aí continua aqui, falando sobre a ira de Deus. Gente, então, eu li o texto aqui, mas agora eu vou bater com vocês as teorias que existem. Depois vamos voltar ao texto aí discriminadamente. A primeira teoria diz que as duas testemunhas são a lei e os profetas. A lei e os profetas. Quem são esses que acreditam que é a lei e os profetas? São os preteristas. Quem são os preteristas? Eles acreditam que tudo que aconteceu no Apocalipse, tudo que ocorreu no Apocalipse já passou, já aconteceu, e nada mais do que está escrito no Apocalipse tem algo para acontecer, tem algo para desenrolar. Tudo já foi cumprido. Esses são os preteristas. Então eles acreditam que Moisés tipifica, representa a lei, e Elias os profetas. Show de bola até aqui. Até porque Apocalipse é uma grande parte simbólica. Sim, mas qual o ponto negativo desse? Que se você examina as duas testemunhas dessa forma, como lei e profetas, você vai examinar tudo isso de uma forma meramente simbólica. E aqui nessa parte tem a grande parte desses acontecimentos são literais. Segunda teoria diz que as duas testemunhas são duas testemunhas que há de vir. Isso mesmo, essa teoria diz
que tanto pode ser a igreja, as duas testemunhas podem ser a igreja, como pode ser dois judeus ou dois cristãos que ainda vão nascer, que ainda há de vir. Isso aí é pregado por grandes teólogos reformados e pessoas que teologicamente buscam ser equilibradas e não buscar um lado, uma vertente teológica, em se apoiar em alguma vertente, tem medo, então tentam buscar o equilíbrio. E com isso eles dizem que essas duas testemunhas vão nascer e uns acreditam ser a igreja. Até porque eles usam aquela referência de Apocalipse 1:20, quando João compara, Deus compara e João compara a igreja ao castiçal. E aqui ele está comparando as testemunhas ao castiçal, ao candelabro. Aonde que eu acho que aqui não se encaixa referido à igreja, porque ele é enfático, literalmente, que são duas pessoas. Então não pode tipificar toda a igreja, mas talvez parte da igreja. Terceira teoria, e aí já estamos começando a afunilar o funil, A terceira teoria, ela diz que é Elias e Enoque. Terceira teoria diz que é Elias e Enoque, baseado em várias vertentes. A primeira é de Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. Vou repetir. O homem está destinado a morrer uma só vez. Então, como esses dois homens não morreram, Elias e Enoque, que até no nosso último vídeo, o link está abaixo, eu falo sobre isso, que foram os dois únicos que não morreram, essas duas testemunhas vão morrer e ressuscitar. Então não poderia ser outra pessoa a não ser esses dois, porque eles não provaram a morte, ok? Outra coisa é que eles foram arrebatados, transladados até o céu. Então é por isso que essas pessoas acreditam que é Elias e Enoque. Existem teólogos renomados que acreditam nessa vertente. Um deles é o doutor Antônio Gilberto, falecido doutor Antônio Gilberto, que tem vários livros escritos na teologia pentecostal. Um deles é até o Daniel e Apocalipse, grande livro em sumidade, ok? Mas essa vertente é mais dentro do pentecostalismo e também na parte teológica dispensacionalista tradicional. A parte teológica dispensacionalista tradicional acredita que é Elias e Enoque. Então, gente, você está pegando aí todas as referências, vai anotando. Você que já viu o nosso último vídeo aí sobre Elias e falando sobre a carruagem de fogo, e se você está gostando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos, que tem muito conteúdo bom vindo aí. Então não se esquece de se inscrever no canal. Então vou falar sobre a última teoria, que é essa agora, vou dizer minha opinião. Essa é a qual eu compartilho, ok? É a qual eu penso e acredito. Não descredibilizo nenhuma das outras. Até porque nós, como teólogos, temos que aceitar todas as teorias no que tange a vertentes de linha de raciocínio teológica, ok? Não doutrina. Teoria é uma coisa, doutrina é outra. Doutrina não muda. Teorias mudam. Então nós temos que respeitar todas as teorias. Eu acredito nessa quarta teoria, que é a teoria que diz que as duas testemunhas são Elias e Moisés. Por que Elias e Moisés, Silco? Primeira coisa que eu acredito que são Elias e Moisés, e muitos teólogos, principalmente dispensacionalistas, você tem que entender que escatologia é dividida em várias partes, quem são teus dispensacionalistas. Eu, por exemplo, eu sou dispensacionalista, mas muita coisa do dispensacionalismo eu não gosto, tem aspectos negativos que eu não gosto, como todas as teorias. Você nunca pode abraçar uma linha teológica 100%, sempre vai ter pontos negativos e pontos positivos, porque são escritos por
homens, ok? A doutrina não, a doutrina é 100% pura. Agora, linhas teológicas tem pontos positivos e pontos negativos. E a dispensacionalista também tem. Mas os dispensacionalistas, grande parte deles acreditam que é Elias e Moisés. Por quê? Primeiro, nós dispensacionalistas, assim como outras linhas teológicas, acreditamos no plano de Deus para Israel. Que assim como Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um plano para Israel. E aqui em Apocalipse capítulo 11, essas duas testemunhas não estão pregando para a igreja. Elas estão pregando em Jerusalém. Elas estão pregando para Israel. Elas estão pregando para o povo judeu. Então, para isso, elas têm que ter uma familiaridade de linguagem, de cultura, de se portar para falar com o povo judeu. E ninguém melhor do que Elias e Moisés. Por que eu acredito que não pode ser a igreja aqui? Porque a igreja não tem uma linguagem, devido à romanização, devido a todo um conjunto de fatores, à linguagem judaica para se falar com os judeus. Pode ser uns judeus, outros judeus que estão para nascer ainda, até pode ser sim. Porém, Elias e Moisés, vamos dizer assim, não que Deus depende de pessoas, mas seria, vamos dizer, se fosse outras pessoas também seria, mas a questão de propósito e plano, eu acho que seria 100%, vamos dizer assim, 100% de eficácia. Por quê? Porque Elias e Moisés, Elias representa os profetas, Moisés a lei. Tudo que Moisés falava, o povo acatava. Na época de Jesus, todo o povo se referia a Moisés. Os doutores da lei se referiam a Moisés. Moisés é o legislador, Moisés é o mediador. Moisés tem um cunho tão importante para um povo judeu que o anjo do Senhor teve que esconder o corpo de Moisés. E Satanás brigava. Está escrito em Judas, na epístola de Judas, que Satanás brigou pelo corpo de Moisés. Por que será que Satanás brigou pelo corpo de Moisés? Algum objetivo, algum propósito ele tinha. Talvez ele já pensava em algo parecido com isso ou já suspeitava de algum plano para com o corpo de Moisés. Então vejamos que Moisés é respeitadíssimo e outro é Elias. Nenhum profeta foi usado tanto em sinais quanto Elias e denunciou tanto o reino corrupto de Acabe e o reino em Israel quanto Elias denunciou com coragem, ousadia e unção. Então os dois são uma familiaridade melhor para falar com Israel. Segundo aspecto, sinais. No versículo 5, versículo 6, você vai ver os sinais. Eu estou aqui agora com a enciclopédia popular de profecia bíblica, ok? E vou ler agora algumas coisas aqui que ele leu e me ajudou bastante. Vamos lá. Moisés, os sinais são parecidos e idênticos aos sinais de Moisés e Elias, que está no versículo 5 e 6. Moisés converteu a água em sangue e enviou pragas egípcias. Ele fala que uma das duas testemunhas vai converter água em sangue e vai proclamar pragas. Elias fez descer fogo do céu e impediu que a chuva caísse do céu. Uma das duas testemunhas também vai fazer descer fogo do céu e vai fazer que pare de chover. Quanto ao ministério, e é o outro aspecto, o terceiro aspecto que se compara. Ministério, por que é parecido? Porque o ministério deles é parecido. Aí, ó, versículo 11:6, declara os poderes milagrosos. Alguém que fizer mal será destruído pelo fogo. Elias em duas ocasiões fez isso acontecer. E uma delas está escrita no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 10. Quando os guardas tentam prender Elias, e Elias ora e desce fogo. Não é só quando ele faz orar, quando ele ora e desce fogo do céu e consome o sacrifício, não. Existe a outra passagem, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 10, que guardas vão ao seu encontro e ele peça para que desça fogo do céu e mate todos eles.
e o fogo desce e mata todos eles, como mais uma vez acontece. Então, essas duas testemunhas vão ter os mesmos sinais e o mesmo ministério de Moisés e Elias. Que a semelhança é mera coincidência. E por último, gente, testemunhas. Mateus capítulo 17, versículo 3, e você vai pegar outras referências que falam sobre o monte das transfigurações. É claro que existem outras linhas teológicas para isso. Alguns falam, porque ali estava Elias e Moisés, porque eles representam a lei e os profetas. Também, mas tudo na Bíblia é muito mais do que aparenta ser. E Elias e Moisés, quem encontrou com Jesus no monte ficou batendo um papo? Elias e Moisés. Olha que interessante. Jesus estava no monte, e aí que acontece a transfiguração, que ele se transfigura, e Elias e Moisés desceram para bater um papo com Jesus. Os discípulos ficam tão abismados que eles queriam fazer uma tenda para Elias e outra tenda para Moisés, para que eles ficassem morando na terra. Então, este fato do Monte da Transfiguração é um dos fatores principais também que apontam para eles serem as duas testemunhas. E outra, porque duas testemunhas são testemunhas. E testemunha algo. Quem melhor do que ninguém testemunhou Jesus? Por que eles dois vieram conversar com Jesus também? Para que testemunhassem o Messias vivo encarnado. E aí dentro dessa teoria existe uma outra teoria que eu não gosto de me aprofundar, mas existe uma outra teoria que dizia que eles eram duas testemunhas presentes não só nessa hora, mas em outras horas, como na transfiguração já estavam presentes, mas na ressurreição e no arrebatamento ou no translado de Cristo. Porque na ressurreição, quando as mulheres vão lá no sepulcro, quem está lá no sepulcro? Dois varões. Quando Jesus é arrebatado, quem é arrebatado com Jesus, sobe ao céu com Jesus nas nuvens? Dois varões. Aí existe essa teoria que diz que esses dois varões, que são duas testemunhas, é Elias e Moisés, que testemunham esses momentos chaves. Essa linha teológica eu não gosto de me aprofundar porque não é explícita, é implícita e gera brechas para outras coisas e até, dependendo da pessoa, para uma heresia. Então não gosto de entrar nessa linha. Mas que testemunharam o Messias encarnado, testemunharam. Então, gente, eu quero que você deixe seu comentário, eu quero que você deixe sua pergunta, se ficou dúvida sobre as suas testemunhas, se você tem uma outra ideia, se você tem uma outra visão. Para fazer isso eu usei bíblias de estudos, eu usei várias referências, mas também eu usei esse aqui, ó, a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, escrita por Tim LaHaye. Tim LaHaye, se você não sabe, é o escritor e coautor do livro e filme Deixados para Trás. Isso mesmo, filme Deixado para Trás. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre esse livro, comenta aí embaixo. Eu quero um vídeo falando sobre esse livro, o que ele me ajuda na escatologia. Eu vou gravar um vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like se você gostou e compartilhe para os seus amigos que têm essa dúvida. Deus abençoe sua vida.